Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olá, meu nome é Pablo e nós vamos nesse momento meditar sobre esse texto. Será que você realmente aprendeu corretamente o que Jesus quis dizer com isso? Eu passei por momentos não muito agradáveis até descobrir a verdade desse texto. Porque na minha mente, a primeira coisa que eu ligava sobre isso eram recursos financeiros. Ser fiel no pouco dinheiro e Jesus me colocaria sobre muitos recursos financeiros. Mas será que é isso mesmo que Jesus está querendo falar? Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver vendo esse vídeo, e meditar sobre esse texto. Vamos aprender realmente o que é ser fiel no pouco e sobre o muito que Jesus está nos prometendo e nós seremos colocados. Vem comigo? Então, para entender esse texto, a gente precisa primeiro entender o contexto. Nós precisamos compreender sobre o que Jesus, afinal de contas, estava falando. E isso começa em Mateus capítulo 24. Onde Jesus chama os seus discípulos e começa a falar sobre os últimos acontecimentos, o fim dos tempos. E aí ele começa a explicar o que é que vai acontecer no fim dos tempos, e depois você vai pegar a sua Bíblia aí na sua casa e vai ler com calma para você entender isso que eu estou dizendo. Mateus capítulo 24. Então Jesus nesse capítulo fala várias coisas aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e começa a dizer várias coisas. E começa a falar da vinda dele, da volta dele. Quando ele voltar, como os seus servos devem ser achados. Qual a orientação dele nesse período da saída dele e do retorno dele, até o retorno dele, o que os seus servos devem estar fazendo. Até aí a gente entendeu? Esse é o contexto. E aí a gente passa para o capítulo 25. No capítulo 25 é onde a gente encontra esse texto que muitas vezes é utilizado de maneira errada. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Até um apelo muitas vezes. Em muitas igrejas utilizam isso como um apelo para que você entregue ali sua oferta, para que entregue ali o seu dízimo, porque acredita que se você é fiel no pouco, sobre o muito Jesus lhe colocará. Mas Jesus não está falando sobre isso. Então a gente precisa, primeira coisa, passar uma borracha nisso, tirar da nossa mente, para a gente entender a profundidade da revelação dessa palavra. Então lá no capítulo 25, dando continuidade, Jesus dizendo como os seus servos devem se manter até o retorno dele. Ele começa com a parábola no capítulo 25 das 10 virgens. E fala que existiam 10 virgens aguardando esse noivo. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. E ele fala que as prudentes estavam aguardando de maneira correta, guardando azeite na botija, esperando o noivo voltar. E as outras 5 não guardaram azeite na botija, na lamparina, não estavam aguardando de maneira correta o retorno do noivo. Em seguida, Jesus continua falando, e isso que ele está querendo nos orientar é sobre a nossa forma de aguardá-lo, certo? Preste atenção, capítulo 25, então se você está com sua Bíblia, você vai perceber isso, que ele começa a falar no 24, lá no finalzinho do 24, ele fala assim, 24:45. Quem, pois, é o servo fiel, prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Então ele está falando de um servo fiel, de um servo prudente, orientando esse servo, que sou eu e que é você. Então, na partir do versículo 14, ele começa a falar sobre um homem, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, ele está trazendo uma parábola aqui, falando sobre o retorno dele, como é que vai ser. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Chamou os servos e lhes confiou os seus bens. A um servo deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1,
cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha o retorno dele, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É daí onde vem o texto, tá certo? Presta atenção. Vamos continuar a leitura. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não se semeia e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e que ajunto onde não espalhei. Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto bem difícil de entender se você não entender o contexto. Jesus está falando sobre prudência, Jesus está falando sobre como ele quer encontrar os seus servos quando ele voltar. E ele diz que deu a cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, o que recebeu 5 tinha capacidade de administrar 5. O que tinha 2 tinha capacidade de administrar apenas 2. E o que recebeu 1, ele tinha a capacidade de administrar apenas 1, mas não administrou de maneira correta. E aí você precisa entender, mas Pablo, então o que é o talento? O que é esse talento que foi entregado a Jesus, ao seu servo? E o que é essa promessa de ser fiel no pouco e ser colocado sobre o muito? Aí você vai, de onde é que eu vou tirar isso? É só continuar lendo o texto. O próprio texto explica. Vamos lá comigo? Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita. Olha o rei falando aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai nas posses do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês conseguem entender? Essa é a promessa do muito. Eu vou repetir a promessa do muito. Para aqueles servos que estão à direita de Deus, que fizeram o que tinha que ser feito enquanto aguardavam, na verdade, o retorno dele. Aí ele fala assim: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai falar o porquê que eles vão entrar. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedasse, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitasse, preso
e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestisse, achando-me enfermo e preso, não fosse me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então você consegue entender os talentos, o que são. O talento que Jesus deixou é cuidar do próximo, meu irmão. Esse é o talento que Jesus deixou para a gente administrar. Ser fiel no trato com o seu próximo. Ser fiel nas coisas pequenas, que são as coisas desse mundo. Esse é o mundo pequeno. Por isso que ele fala assim: fosse fiel no pouco. O que tinha 5 era pouco. E ele falou: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que tinha 2 talentos também era pouco. Fosse fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. E o muito são as moradas eternas, meu irmão. O muito é essa promessa que Jesus está dizendo assim: fosse fiel no pouco. Esse mundo e tudo que há nele é pouco para diante de Jesus, porque ele tem prometido para a gente uma morada celestial, e esse é o muito que ele nos promete. Então a gente precisa ser fiel no pouco aqui, cuidando um dos outros aqui, prestando atenção na dor do próximo, entendeu? Se entregando ao próximo, sendo fiel ao próximo, sendo fiel aos nossos irmãos, estando apoiando os nossos irmãos. Isso é ser fiel no pouco. E aí ele fala: eu tenho uma promessa de colocar você sobre o muito. E o muito é o meu reino, é a minha majestade, é onde eu habito e você habitará comigo. Você consegue entender a profundidade da mensagem? O que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é você abrir o seu coração para o próximo, meu irmão. Ser fiel no pouco é você olhar a dor do próximo. É ter compaixão pelo próximo. É estar atento pelo próximo. Porque quando você faz pelo próximo, você faz por Jesus. E ele fala assim: servo bom e fiel. Fiel no pouco dessa terra, em tudo dessa terra que é muito pouco diante da minha majestade. Sobre o muito eu te colocarei e te levarei. E ele deixa a mensagem pronta para a gente aqui. Então, meu irmão, vamos ser fiéis no pouco que há nesse mundo. O que você recebeu, o que você pode fazer, faça, se esforce a fazer. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje pelo seu irmão, pelo próximo, pelo aquele que está necessitado. Faça hoje, porque Jesus conta com a sua administração dessa terra, do pouco que está nessa terra, para que ele possa lhe oferecer o muito verdadeiro, que são as moradas celestiais. Amém?